bem-vindos a mais um Ecobagagens. Hoje tivemos o prazer e a honra de conversar com a Joyce Elisa, uma terapeuta espiritualista que vai nos falar um pouco de sua atuação, de como funciona todo esse lado espiritual e falar um pouco sobre o evento principal que vai acontecer daqui a alguns dias para atração, contato com seu mentor espiritual. Isso mesmo. Joyce, prazer, obrigado pela oportunidade, seja bem-vinda. Obrigada, eu que Fale agradeço, um pouquinho Luciano. de você para nós. Falo sim. Bom, eu sou terapeuta espiritualista, talvez uma profissão um pouco diferente, mas eu ajudo pessoas a se conectarem com a sua espiritualidade, com os mentores espirituais e também a adentrarem autoconhecimento. O evento que o Luciano acabou de dizer é um evento que nós adoramos dar, vai ser em São Paulo, dessa vez vai ser presencial. Vai ser no bairro da Lapa e nós vamos passar um dia inteiro para aprender a sensibilização, a sentir mais esse espiritual e a entrar em contato com os mentores espirituais. Explica para nós o que é uma terapeuta especialista, no que consiste o seu trabalho como um todo. Bom, eu guio as pessoas através da espiritualidade, algo que está sendo muito procurado ultimamente, e eu facilito eventos, retiros, faço atendimentos personalizados, mentorias, tudo para ajudar as pessoas a se conectarem com a sua própria espiritualidade, né? Não tem nada a ver com religião, é mesmo essa conexão com o espiritual. E eu ajudo muito as pessoas, principalmente, a entenderem os seus propósitos de vida. É algo que eu sou muito buscada hoje em dia, né? Tá tendo muito essa procura por entender o que viemos fazer, né? Quem somos de verdade e o que viemos fazer. Então é basicamente isso. Eu acredito que essa seja uma dúvida de muitos de nós, se não da grande maioria. Como você vê hoje a participação das pessoas, essa preocupação em se encontrar, em encontrar o seu destino, sua missão de alma, uma orientação na carreira ou no relacionamento? Até que nível você consegue trabalhar isso nas pessoas? Como é que você pode explicar essa atuação? Como funciona? Ela funciona de várias formas. Tem as formas mais personalizadas, que são através de atendimentos individuais, né? Então tem mentorias, tem atendimentos mais específicos, aí vai depender do que a pessoa está buscando. E eu também ofereço cursos online, né? Que, por exemplo, eu tenho um curso que é chamado de... Na verdade, ele se chama Portal Luminescência, e lá a pessoa encontra vários conteúdos sobre espiritualidade. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo, só que a nível espiritual. Então, lá tem tudo sobre transição planetária, tem sobre a era de Aquário, que é a próxima era que já está se aproximando, tem tudo sobre autoconhecimento, sobre astrologia, numerologia, tem sobre mentores espirituais, quem são eles, como se conectar, tem também sobre sonhos, projeções astrais, que são as saídas conscientes do corpo físico. Então, é tudo relacionado a esse espiritual que a pessoa vem buscar. Ela despertou, ela está tendo várias experiências, então tem esse portal para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo, né, nesse momento de despertar espiritual. Como a gente conversou um pouco antes de entrarmos aqui, na verdade o seu papel primordial é de facilitadora, né? Você tende a sensibilizar a pessoa num nível mais espiritual, evidentemente, para que ela tenha condições de se conectar com o seu mentor. Quais atos, quais desenvolvimentos acontecem ao longo desse dia de vivência? Bom, só esclarecendo, né, Luciano, que eu acho importante, esse evento eu não vou estar dando sozinha, eu estarei junto com um psicoterapeuta reencarnacionista, um grande amigo meu, que foi meu psicoterapeuta também, é o Jefferson Orlando. Então nós estaremos juntos nesse evento, que será dia 16 de outubro em São Paulo, né? Então durante todo o dia, será um domingo, nós vamos conduzir práticas, meditações guiadas, vivências, dinâmicas, onde as pessoas vão começar a desenvolver essa percepção extrasensorial, através, como você disse, da sensibilização. A gente vai guiar práticas com músicas específicas, vão fazer dinâmicas que vão trazer essa sensibilização, essa percepção mais aflorada, digamos assim, e aí ao final nós vamos conduzir as práticas específicas, as meditações, para a aproximação dos mentores espirituais, e aí sim a percepção deles e recebimento das mensagens desses mentores. É um evento assim emocionante. Independentemente do grau de consciência e a facilidade que você tem ou não com esse lado espiritual, todos nós temos necessariamente um mentor, né? Que tipo de orientação você pode dar a quem queira desenvolver mais esse lado, essa intuição, essa conexão?
Claro que é um processo longo, né? Não acontece do dia para a noite, ainda que durante o evento você tenha todo um preparo, toda aquela egrégora que se forma no ambiente, ao desenvolvimento da pessoa como um todo. Que tipo de orientação você pode nos dar? Bom, todos nós temos uma capacidade perceptiva desse espiritual, né? É uma característica nossa por natureza, porque nós não somos essencialmente matéria, humanos somente, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então nós temos essa percepção espiritual, essa sensibilidade existe. O que acontece é que em algumas pessoas ela existe de uma forma mais forte, então tem pessoas mais sensíveis a esse espiritual, e tem pessoas que não são tanto, né? De qualquer forma, isso pode ser desenvolvido. Então, não é assim, da noite para o dia, que você já vai perceber tudo com muito mais clareza, mas ao longo de alguns dias, de algumas semanas, quem sabe até meses, isso depende de cada um. E para acontecer essa aproximação com o mentor espiritual, precisa existir esse processo, né, de sensibilização, mas também a gente precisa se atentar à nossa vibração. Os mentores espirituais vibram mais sutilmente. Então a gente precisa estar numa vibração mais sutil para poder se conectar com eles, né? Senão a gente não vai conseguir sentir. E é uma coisa muito interessante de se pensar, porque na verdade todos nós temos esses mentores, estão conosco em grande parte do nosso tempo e a gente não percebe, porque a nossa vibração está mais densa. A gente está muito ocupado com outras coisas, com preocupações na cabeça, a cabeça muito turbulenta, muito pensante. Então a gente não percebe. E muitas vezes eles estão assim, do nosso lado, estão ali intuindo alguma coisa, a gente nem se dá por conta, né? Então isso pode ser desenvolvido, tanto com dinâmicas, como essas que a gente vai fazer, que vai durar um dia inteiro, porque aí é o foco, né? Só nas práticas, só naquilo, aumentando a vibração, tem a energia da egrégora, inclusive das equipes espirituais que estarão conosco ali naquele momento, então é tudo muito propício para acontecer. Agora, no dia a dia, é óbvio que o foco não vai estar lá o tempo todo. Então pode ser um processo um pouco mais demorado, mas não é impossível. Você tocou num ponto onde eu ia chegar. O pessoal costuma dizer o poder do agora, né? É você não se concentrar demais nem no passado, nem no futuro. Né? A realização é agora. Sim. E eles costumam dizer o seguinte, né? Eu ouvi uma frase bem interessante que falava: a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro, e o estresse é excesso de presente. Então, na verdade, você precisa procurar um equilíbrio entre tudo isso. Né? Muitas das vezes a gente tem alguma mensagem, algum sentimento mais intuitivo, mas muitas vezes também não sabemos identificar no momento certo. Né? Você não recebe aquele sentimento como um sinal ou um prenúncio do que vem pela frente. Como a gente pode trabalhar isso no sentido de ter uma percepção sensorial mais aguçada, que muitas vezes, pelo que a gente está vendo, pode ser uma mensagem do seu próprio mentor. Sim. E você não recebe ou meio que ignora Esse é o grande quando problema. deveria dar a importância ao fato. É exatamente isso, Luciano. Muitas vezes nós recebemos sinais, recebemos mensagens, sensações, só que a gente acaba ignorando. Porque a gente não tem o costume, né? A gente não se sintoniza com aquilo, a gente não acredita, é isso que acontece, a gente fala, coisa da cabeça, não foi só uma impressão, então deixa pra lá. Só que isso trabalha contra as pessoas, porque se você não acredita nas suas próprias sensações, elas não engrandecem dentro de você. Então a intuição, as percepções vão ficar sempre ali muito fraquinhas, porque o que domina é o racional, e não a intuição, o sentimento. Então quando você passa a dar mais atenção às sensações, aquilo que vem como sentimento, as emoções que chegam em um determinado momento, em um determinado local, quando a gente começa a adentrar, né, essas percepções e acreditar nelas, elas vão se engrandecendo, elas vão tomando força. A intuição vai ficando mais forte, as percepções vão ficando mais apuradas. Então é um exercício diário mesmo, de você começar a se escutar e acreditar. Essa é a questão principal. Então, um pouco de sensibilização, um pouco de concentração, de atenção ao dia a dia. Sim, sim. É um trabalho, entre outros, ou talvez o principal, de autoconhecimento. E muitas vezes a pessoa busca o autoconhecimento pela dor. A hora que ela tem um problema muito sério na vida, que ela precisa dar aquele chacoalhão, né? Seja por uma questão de relacionamento, ou orientação profissional, ou o que for. Né? Qual a sua percepção? As pessoas realmente vêm pela dor ou você sente
um caminho no sentido de que as pessoas estão realmente mais voltadas ao autoconhecimento? Bom, as duas coisas, Luciano. Tem as pessoas que buscam em decorrência de algum acontecimento grave, né, muito sério, e tem as pessoas que estão se conectando com isso de uma forma meio que, eu diria, natural. Como eu falei lá no comecinho, né, material lá do portal Luminescência, transição planetária é algo que está acontecendo de fato. Nós sempre estamos numa evolução constante, desde sempre, desde a criação do mundo, mas agora a gente está transitando de uma era para outra, né? Estamos chegando na era de Aquário, então tem as influências astrológicas. Então é um movimento que está crescendo muito. Eu percebo que cada vez mais pessoas estão começando a despertar e a questionar o que eu vim fazer de verdade, a perceber que de repente aquele trabalho já não condiz mais, aquela rotina já não faz mais sentido. E que algo maior nasce dentro delas, de querer contribuir, de querer fazer algo que faça diferença, né, no mundo, melhorar de alguma forma. Então, eu recebo empresários que querem melhorar a dinâmica de uma empresa, só que nesse sentido mais espiritual. Olha que incrível. Tem pessoas que trabalham em profissões já há anos, que me procuram, assim, perdidas mesmo. Joyce, o que eu faço? Não está mais fazendo sentido o que eu estou trabalhando, né? Já faz tanto tempo, mas não faz mais sentido. E agora? Então, tem muita busca, está acontecendo muita busca ultimamente. Você mexe com questões muito íntimas, muito intrínsecas a cada pessoa, né? Você se considera uma sensitiva até um certo ponto. A gente sabe também que uma de suas ferramentas é o mapa astral, no sentido de conhecer melhor a pessoa, claro, também para poder orientá-la. Né? Quais são as suas ferramentas? Como é que você trabalha esse contexto, esse universo todo? Sim, bom, eu sou bem sensitiva, eu sou médium sensitiva, na verdade. Então, a sensitividade está comigo desde criança. Eu fui desenvolvendo essa mediunidade com o decorrer do tempo. Eu não sabia como lidar com ela, era muito difícil, porque eu sentia muito. Então eu sentia as pessoas, sentia os lugares, sentia as energias de uma forma muito intensa. Então lá no comecinho foi bem difícil para mim. Quando eu tive meu despertar, eu comecei a estudar, comecei a entender que, isso é uma mediunidade, então preciso trabalhar com ela, aprender a lidar com ela. E hoje, ela é a minha ferramenta de trabalho. Né? Então a gente vem com dons, não é por acaso. Então, sim, eu diria que a ferramenta principal seria essa sensibilidade que eu tenho, essa intuição, mas eu gosto muito de usar o mapa numerológico, né? O mapa numerológico, ele traz todas as características da pessoa. Então, ele traz os pontos fortes, pontos a serem melhorados, qual é o caminho que essa pessoa veio percorrer na vida, né? Chama número do destino. Também vai trazer pontos que estão sendo carregados desde vidas passadas, geralmente pontos negativos que estão influenciando negativamente o presente daquela pessoa. Enfim, o mapa é esse mapa mesmo de informações sobre a pessoa. Então traz muita clareza, tanto para mim, para poder trabalhar melhor, né, com o paciente, com o cliente, quanto para a pessoa que está procurando esse autoconhecimento. Alguns problemas não são especificamente exclusivamente do indivíduo, mas da família e de todo o seu entorno. Nós temos visto alguns projetos que começam a contemplar esse entorno. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a gestora de um programa chamado Ecomadres, onde eles trabalham os parentes e aqueles do convívio da pessoa especial. Porque quem acompanha a pessoa especial, até um certo ponto, ela sofre os mesmos problemas. Principalmente questão de mobilidade, estacionamento, local, lugar no cinema, no teatro. Né? Você mexe com todo o entorno da pessoa. Você acha que isso está dentro desse trabalho de conscientização, de despertar da sociedade, de perceber um universo um pouco mais contextualizado, não tão específico no elemento alvo, mas em todo o seu entorno? Sem dúvidas, Luciano. A questão da espiritualidade, eu gosto de dizer que ela não está separada, não é uma questão separada da vida, isolada. Não, ela está em tudo. Né? Então envolve autoconhecimento, envolve abertura de consciência, que aí traz, né, essa forma mais horizontal de enxergar as coisas, né, mais coletiva. Então, a espiritualidade, ela é a nossa vida, é o que a gente faz, é o que a gente vive, é o que a gente entrega, né? Ela está presente em tudo. Joyce, a gente vê muito em filmes, não sei até que ponto isso é realidade ou não. Quem trabalha
psicólogos, psiquiatras, eles absorvem muita energia, muita informação, muita sensação de seus clientes. E ao longo do tempo eles próprios precisam se tratar. Você sente essa necessidade? Como é que você se protege, se trata? Como é que é a Joyce nesse ambiente? A Joyce é humana. Que bom, né? Totalmente humana. Então, sim, terapeutas, espiritualistas, enfim, precisam se tratar também, precisam se cuidar. Eu gosto muito de dizer que não é uma proteção necessariamente. Porque quando você se põe nesse lugar de estar protegido, você já está pronto para um ataque. Então, meio que chama aquilo, né? Eu gosto de dizer assim, que o ideal é a gente trabalhar na nossa sintonia, na nossa saúde energética, e isso sim já vai prevenir muita coisa. Então, quando a gente lida com pessoas que têm problemas, né, com energias, é óbvio que a gente recebe, né, a reverberação disso. Então, a gente tem também essa carga que vem, e é muito importante a gente se cuidar. Então, eu tenho acompanhamento de terapeutas espiritualistas, eu faço várias terapias, né? Já fiz, por exemplo, como eu falei no começo, regressões de vidas passadas, que é um tratamento através de vidas passadas, faço alinhamento de chakras, faço acupuntura, faço várias coisas para que eu consiga me manter bem. Até porque quem trabalha nessa área tem uma sensibilidade mais aflorada. E por conta disso a gente capta muita coisa, né? Porque abre o campo. Então, precisa ter acompanhamento, sim. Eu, óbvio que tem também. E como é que foi esse seu chamado? Quando é que você sentiu necessidade de se dedicar a essa área? E, no fundo, você se dedica a pessoas, né? Como é que foi essa percepção? Quando isso nasceu dentro de você? Então, foi a questão da vida, né? Em 2012, eu tive um despertar muito forte. Eu digo que foi de um dia para o outro mesmo. Eu acordei diferente, comecei a enxergar a vida de uma outra forma, comecei a ter questionamentos. Na época eu trabalhava numa empresa muito boa, muito conceituada em São Paulo. E estava bem na empresa, né? Tinha um bom salário, tinha ganhado uma promoção, enfim, várias projeções para o futuro. Porém, devido a esse despertar, as coisas começaram a não fazer mais sentido. Eu já não me via mais ali. Eu comecei a querer contribuir de fato, de outra forma. Né? E eu via que ali eu não conseguiria contribuir, eu não conseguiria ajudar pessoas, eu não conseguiria fazer algo que eu ainda não sabia definir o que era, mas que eu sentia que não era ali. Então eu comecei primeiro a me autoconhecer. Foi o meu primeiro impulso. Quem eu sou? Eu não sabia. O que eu faço muito bem? O que eu realmente gosto? Eu não sabia responder. Então eu comecei a me autoconhecer. E aí eu fiz de tudo que você pode imaginar. Fiz de tudo, leitura de aura, regressão, fiz cursos, li livros. E aí comecei a me entender como pessoa e eu vi que, de fato, aquele lugar que eu estava não tinha nada a ver comigo. Apesar de ser um lugar que eu gostava, né, que eu quis trabalhar ali, mas não tinha a ver com a minha essência. E aí eu comecei a entender que a minha essência era muito ligada ao espiritual. O meu mapa astral, o meu mapa numerológico, tudo ali tinha muito do espiritual. Então eu não estava no lugar certo, né? E aí eu comecei a tentar entender como que eu atuaria nesse espiritual. Eu ainda não sabia. E comecei a me conectar muito com o meu mentor espiritual, que era um contato que eu tinha quando eu era pequena. Eu lembro do meu mentor se aproximando de mim, ele chegava a tocar fisicamente em mim. Ele acariciava meu cabelo, fisicamente. Só que aquilo pra mim era normal, né? Não era nada assim absurdo, né? Eu era criança, é uma coisa que sempre acontecia quando eu estava sozinha, nunca em companhia de outras pessoas. Então era normal aquilo pra mim. E nesse despertar eu comecei a me relembrar dessas experiências que eu já nem lembrava mais. E aí eu comecei a me reconectar com o meu mentor. Comecei a conversar com ele mentalmente. Eu escrevia cartas para ele. Eu fazia orações para ele. Até que um dia, inesperadamente, eu estava na minha mesa de trabalho. Inclusive, estava no meu trabalho. A gente estava num dia bem calmo. E quando eu percebi, não tinha ninguém na sala. Nesse momento, eu comecei a sentir uma sensação de muita leveza, muita paz. E eu percebi que era meu mentor se aproximando de mim. As minhas mãos começaram a ficar dormentes naquele momento. E aí eu senti uma vontade muito grande de escrever. E vinha assim, escreve. Eu fiquei duvidando um pouco no começo, mas era muito forte. Aí eu abri o Word no computador, não foi psicografia à mão, né? Abri no computador e comecei a digitar as palavras que vinham na minha cabeça. E aí eu fui entendendo que era o meu próprio mentor me enviando uma mensagem através de mim mesma pela escrita. E foi muito emocionante esse momento para mim. Nessa carta, ele, dentre tantas coisas, me falou que a minha missão
era compartilhar o que estava no meu coração. E que eu vinha mesmo para atuar nesse espiritual. E, enfim, aí a carta terminou, eu fiquei muito emocionada, muito impactada com aquilo, né? Eu nunca tinha psicografado nada, mas foi tão forte a experiência que não tem como duvidar. As pessoas hoje em dia me perguntam, você não duvida de mim? Não, foi muito forte. E eu reli aquela carta 1000 vezes, mas eu ainda não sabia como fazer aquilo. Como é que eu vou compartilhar as coisas do meu coração, né? Eu não conhecia muita gente, eu não tinha um entorno, assim, de muitas pessoas. E aí ficou esse questionamento. E eu fiquei me questionando durante 2 anos. Até que um dia eu estava assistindo YouTube, eu sempre gostei muito de YouTube, e me veio a intuição, grava vídeos no YouTube. Assim você vai poder falar as coisas que estão dentro de você, que de fato era algo que acontecia. Eu queria muito compartilhar várias coisas sobre esse despertar, sobre autoconhecimento, mas com as pessoas da empresa não dava. Em família já estava todo mundo cansado de me ouvir, eu precisava compartilhar, né? E aí essa ideia me pareceu boa. E aí eu gravei um videozinho pro YouTube que eu deletei 1000 vezes, assim, eu gravava, deletava, gravava, deletava. Aí eu mostrei pro meu marido, né? Eu falei, o que você acha? Aí ele disse assim, não tá excelente, mas é o primeiro. Mas tem potencial. É isso. Aí eu falei, tá bom. Fez sentido, realmente não tava excelente, eu via que tava horrível, né? 1000 defeitos, mas era o que eu podia oferecer. Quando tem que ser, está no destino, né? Exato. Aí postei aquele vídeo, né? O último que eu tinha feito, eu falei, não vou deletar mais, vou postar. E postei. Foi bom porque pra mim foi como se eu tivesse pulado o muro, sabe? Do medo, do auto-julgamento. E a partir daquele vídeo eu comecei a gravar vários outros. Você quer falar, você abriu uma nova etapa na sua vida de uma maneira intuitiva, né? Exato. Sem que planejasse. Eu saí daquela bolinha de conforto, né? Que a gente sempre fica ali, tá confortável aqui, não quero. Tudo que é fora disso dá medo. Realmente, eu fiquei com muito medo de julgamento, por isso que eu deletava o tempo todo. Mas postar aquele primeiro vídeo, por mais que tivesse horrível, foi essa nova etapa, como você disse, pular o muro. Mas faz parte também para você mostrar o histórico de como tudo isso nasceu e como se desenvolveu ao longo do tempo. Verdade. Agora você demonstra que você teve um lado espiritual sempre muito aflorado, né? Sim. Você teve muita facilidade, muito acesso desde cedo e tratava isso de uma maneira mais empírica, ainda que não com o mesmo grau de consciência de hoje, evidentemente. Exato. Eu sempre tive muitas experiências espirituais, assim. Dormindo, eu saía do corpo de forma lúcida. Esses contatos com o mentor, que pra mim era uma coisa muito banal, muito natural, porque sempre acontecia, né? Por exemplo, eu ia para lugares e eu sentava numa cadeira, ou então pegava um objeto e vinham cenas na minha cabeça muito claras, de pessoas que já estiveram ali, de pessoas que já sentaram naquela cadeira, de pessoas que já tiveram algum contato com aquilo que eu estava tendo contato. Então vinham essas percepções, né? E assim, pra mim, novamente, era normal, era uma coisa que acontecia, eu nem contava pra ninguém, era uma coisa muito... Era natural. Muito natural pra mim, muito íntima, né? Então eu não tinha essa consciência. Hoje eu entendo que sempre fui muito perceptiva, né? Muito sensitiva. Então sua transição de carreira foi muito mais um chamado do que uma dor no sentido de um vazio e você não saber muito... Você está bem, mas não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Ao que você nos conta, nos relata, foi muito mais uma questão íntima sua, interna, ou alguém, entre aspas, né? Talvez, e provavelmente o seu mentor, Sim. te chamando, olha, vamos abrir uma nova frente na sua carreira. Com Foi certeza, isso mesmo? foi. Não foi assim nada baseado numa dor, num problema, digamos assim. Teve esse questionamento de quem eu sou e o que eu estava fazendo, mas não foi... foi algo positivo, assim, eu digo, né? Foi uma fase e eu respondi um chamado. Agora, ao longo desse processo todo, você já atendeu muita gente, já ajudou muita gente. E a Joyce? Como você cresceu com isso? De que forma essa abordagem espiritual e profissional mudou a pessoa da Joyce ao longo do tempo? Mudou muito, né? Mudou bastante, porque a gente nunca sabe de tudo, né? A gente nunca sabe o bastante. Então, quanto mais eu aprendia, menos eu sabia. Né? Essa frase pra mim é muito forte. E à medida que eu ia atendendo pessoas, à medida que eu ia fazendo os vídeos no canal e tendo os feedbacks das pessoas que assistiam, eu também aprendia com as pessoas. Né? Então é uma mão dupla aqui, né? As pessoas aprendem comigo e eu aprendo muito com as pessoas também. E o maior aprendizado pra mim foi acreditar em mim mesma. Não só no sentido de potencial, né? Que isso também foi muito determinante pra chegar onde eu cheguei,
mas também no sentido de acreditar nas minhas sensações, na minha intuição. Então, hoje, isso é muito forte para mim, né? E toda vez que eu me pego querendo duvidar de algo, eu falo, não, peraí, né? Não posso. Porque justamente o não duvidar que fortalece a intuição e as percepções. Então, para mim, isso foi, assim, divisor de águas na minha vida. Você reforça muito o autoconhecimento e a autoconfiança. Uma coisa é parte da outra, né? Muitas vezes, como você mesma no seu passado, você estava bem, sentia que existia um vazio que de algum modo precisava ser preenchido. Né? Essa reflexão de quem é você hoje, como você, o quão feliz ou não você está, o quanto você se sente preenchido com o que faz, é um bom caminho no sentido de se conhecer, de ter um pouco mais de certeza se você está no caminho certo ou não? Sim, eu acredito que o autoconhecimento é a base de basicamente tudo na vida, porque através desse autoconhecimento, né, de você entender quem você é de verdade, primeiro, a sua autoconfiança aumenta muito, porque você se torna consciente dos seus potenciais. Aquele dom, aquele talento, você vai explorar 100% dele, porque você sabe que você tem ele. É diferente de você não fazer ideia, ou ter uma vaga certeza. Eu acho que o meu talento é isso. É completamente diferente. Seguir esse espiritual, como eu disse, é muito importante, porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida física. E quando você está alinhado com isso, você tem muito mais clareza. Você sabe que a vida é cíclica, que uma hora você vai estar bem, que outra hora você não vai estar. Você entende que você nunca está sozinho, que você tem pessoas, né, espíritas na verdade, à sua volta, ajudando, contribuindo, querendo o seu bem. Então eu acho que isso muda tudo, né? A qualidade de vida aumenta muito. Muito legal. Bom, estamos caminhando para o final. Deixe uma mensagem sobre o seu evento. Onde ele está sendo divulgado. Vai ser em 16 de outubro, em São Paulo. Isso. Né? O que mais que você pode nos antecipar? Bom, esse evento se chama Encontro Marcado com os Mentores Espirituais, que vai ser em São Paulo, no bairro da Lapa, num espaço incrível chamado EIWA. Estarei eu e Jefferson Orlando, que é o psicoterapeuta reencarnacionista que eu falei. E vai ser um dia inteiro, cai um domingo, né, que é bom para as pessoas que trabalham. Então a gente pensou mesmo no domingo. E onde vocês encontram essas informações é no meu Instagram. E no Instagram também do Jefferson Orlando. O meu, eu vou deixar aqui, que ele é um pouquinho mais fácil, é o Joyce Elisa Oficial, tudo junto, tá? Então é só entrar no meu Instagram, lá na bio tem um linkzinho azul, só clicar lá que você vai encontrar todas as informações. Joyce, para a gente encerrar com chave de ouro, que mensagem você deixa aos espectadores? Quem deve te procurar? Como a pessoa pode trabalhar esse lado no sentido de ser mais espiritualizado, mais intuitivo, ter maior autoconfiança, autoconhecimento? Bom, eu acho que eu não poderia deixar de dizer, reforçar na verdade que foi, né, basicamente o que eu disse até agora, que você acredite em você, que você acredite nas suas intuições, nas suas percepções e seja guiado pelo seu coração, porque ele não erra. Foi isso que eu fiz e foi através dele que eu cheguei onde eu cheguei. Né? Então essa é a mensagem para você. E todos os conteúdos, atendimentos, você consegue encontrar no meu Instagram, que o Luciano falou que vai deixar aqui, né? E também no meu YouTube. Estou sempre publicando conteúdos novos por lá. Então, por ali as pessoas têm acesso a tudo que eu faço. É agora uma das novas estrelas do YouTube? Sim. Joyce, prazer conhecê-la. Muito obrigado pela conversa. Parabéns pelo trabalho. Foi isso que nos chamou a atenção na Arcobagagens. A gente tem uma coluna de ser humano e espiritualidade, né? Tentando ajudar de alguma forma, incentivar as pessoas a serem um pouco mais espiritualizadas. Está faltando isso hoje. Que bom, fico feliz. Parabéns, muito obrigado. Esperamos tê-la de novo conosco em outros episódios. Será um prazer. Obrigada.